Bom dia. A gente teve na semana passada a leitura que a Torá conta para a gente sobre os príncipes das tribos. Cada um deles trouxe um sacrifício. Isso fez com que a Parashá se tornasse a mais comprida de toda a Torá, que a Torá repete os mesmos sacrifícios que todos eles fizeram. Qual é o nome desses sacrifícios? O nome desses sacrifícios era Hanukat Amizbeach. Todos eles eram lá para inaugurar o trabalho depois de ter construído o tabernáculo, o Mishkan. Depois de estar tudo pronto, e aí eles começaram, vamos começar a trabalhar. Então, o chefe de cada tribo, ele ia até lá, trazia a sua oferenda, e agora ele já pode começar a trabalhar. Isso, a palavra Hanukkah, quem lembra a palavra de Hanukkah, tem a ver com a palavra Hinuch. O que quer dizer Hinuch? Educação. Educação. Oh, alguém que está envolvido na educação sabe. Muito bom. Educação. E a gente sabe que educação, dentro da Torá, isso sempre foi o primordial. Ter educação, transmitir os valores, etc., isso é desde o início. Temos a obrigação, na verdade, uma criança não tem obrigação de nenhuma mitzvah, mas o pai tem a obrigação de educar os seus filhos. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: como você sabe que você teve sucesso na educação dos seus filhos? Qual é o parâmetro, qual é o critério para você falar, ó, agora estou satisfeito, tenho naches, Yiddish naches, agora eu sei que realmente consegui educar eles nos valores da Torá, os valores que eu quis transmitir a vida inteira para eles. Ele pensa por si só, né? Boa, Chega a boa, conclusões. Não é só decoreba. boa. Ele sozinho chega a conclusões. Ótimo, muito bom. Alguém que já tem filhos casados pode falar. Tudo bom? Quem mais? Também tem filhos casados. Você também um dia vai ter. Vamos lá. Sabe você? Celso? Seguem a Torá, os filhos já seguem a Torá. Boa, ok. Boa. Então, eu vou contar uma história. O ponto vocês já falaram, queria só elaborar. Uma história muito bonita, vai demorar uns 5 minutos, mas uma história bonita que vale a pena. O Baal Shem Tov, tem várias histórias da época dele, e vira e mexe alguém fala, conta uma história do Baal Shem Tov. Aí chega na hora, você fala, tem tantas, não lembro de nenhuma. A gente escuta tanta história, a gente acaba esquecendo. Mas tem uma que não tem como você esquecer. Porque essa história, o título dela é O Cara que Esquecia as Histórias do Baal Shem Tov. Então, quando você esquecer, você vai lembrar dessa, que essa é mais fácil. E aí vocês vão entender por que eu estou trazendo essa história. Então, a história é a seguinte. Havia um contador de histórias do Baal Shem Tov. A parnassá dele era, na época do Baal Shem Tov, tinha tantos milagres. Então, a parnassá dele era difundir o nome do Baal Shem Tov. Ele ia nas cidades, tinha muita história interessante. Ele contava as histórias, depois ele recebia o seu pagamento. Um dia ele escutou que numa cidade muito distante tinha um judeu que ele pagava muito bem para quem contasse histórias do Baal Shem Tov. Ótimo. Ele foi, fez a viagem, eu sou o cara certo. E quando ele falou que ele estava chegando, o dono da casa, que era Baruch Hashem, uma pessoa muito abastada e um anfitrião grande, ele chamou toda a cidade. Ele falou, olha, gente, aqui vamos ter um Magid. Magid, antigamente era comum, era uma prática comum, era um cara de cidade em cidade para incentivar as pessoas, aqueles que faziam através do medo. Mas está chegando um grande Magid, um contador de histórias. Eu estou convidando todo mundo à minha casa sexta-noite. Sexta-noite, todo mundo, como o Rabino falou antes, o churrasco pelo menos garantiram, comeram bem. E chega na hora que depois todo mundo já encheu a barriga, Baruch Hashem, ele vira, olha, temos um convidado especial, queria chamar o Yankale, que ele vai contar as histórias do Baal Shem Tov. Não sei quem já fez prova de vestibular, alguma prova, acontece no rabinato também, que na hora H, você estudou tudo, sabia tudo de cor. Chega na hora, branco, evapora. Deu um branco. Ele não conseguia falar nada. Claro que ele ficou envergonhado. O dono da casa falou, não se preocupa, talvez está cansado da viagem, não tem problema, vamos te dar uma boa noite de sono. Estão todos convidados amanhã para o Tchunt, podem voltar. E assim a história se repete, ele não consegue lembrar. Na Seudá Shlishi a mesma coisa, depois você tem aquela Seudá depois do Shabbat, Baruch Hashem, nunca falta comida no nosso calendário, e aí ele continua esquecendo. E ele já está totalmente constrangido, nunca aconteceu isso comigo,
essa é minha parnassá, eu tenho tantas histórias. E aí o dono da casa, extremamente paciente, fala para ele, não tem problema, fica aqui domingo, segunda, Avdalá você pode fazer até terça-feira. Quem sabe? Vamos estender o Shabat até terça-feira. Vamos ver o que a gente faz. Não literalmente estender o Shabat, mas pode ficar aqui em casa, tranquilo. E aí os dias vão passando, até que chega o dia que ele fala, bom, eu vou embora. Não adianta eu ficar aqui, agradeço muito, peço 1000 desculpas, mas não sei o que aconteceu comigo. Ele estava subindo na carroça que ia levar ele até a estação de trem. Sei lá, já tinha trem? Baal Shem Tov? Não sei. Bom, estava subindo na carroça, e quando ele estava subindo na carroça, ele... Oh, lembrei. Vem correndo, vem, entra em casa, vamos tomar um café. Eu quero ouvir direitinho essa história. E ele conta o seguinte episódio. Muitos anos atrás, essa história aconteceu comigo. Nós estávamos com o Baal Shem Tov. Ele costumava fazer muitas viagens repentinas, missões. E ele então um dia chamou a gente, fizemos uma viagem, ele pegou a carroça e a gente chegou num lugar. Naquela cidade, estavam várias cadeiras, arquibancadas, no meio do centro da cidade, na praça central. E a gente foi ver o que era. Falaram que hoje é o dia que o representante religioso, um padre, ele vai lá dar um discurso para toda a cidade. Normalmente o tema, uma coisa que nunca aconteceu na história, era falar dos judeus. E não é falar bem dos judeus, você pode imaginar. Falar bem dos judeus. E esse era um dia extremamente perigoso para os judeus da cidade. Porque do jeito que ele falava, isso muitas vezes incitava, além do Deus nos livre, até pogroms. E as pessoas ficavam realmente morrendo de medo. E eles chegaram bem naquele dia. E assim que eles encontraram algum judeu, falaram, olha, corre, vem para nossa casa, vamos se trancar, que a coisa está perigosa. E assim, eu lembro que eu entrei com o Baal Shem Tov, com nossos amigos, e aí, de repente, o Baal Shem Tov, ele vira e fala para mim, olha, a hora que começar o discurso, você vai lá até o chefe, aquele que está dando o discurso, e você avisa ele que eu estou precisando conversar com ele. Você entrar na boca do leão. Tá bom? Baal Shem Tov mandou, a gente vai. E eu, tremendo de medo, com a praça lotada, você pode imaginar aqui que é um judeu de kippah entrando numa praça cheia de ódio, Deus nos livre, e ele chega e antes do cara começar a falar, ele vira e fala o segredo no ouvido dele. Olha, tem um grande rabino aqui, Rabino Baal Shem Tov, quer falar com você. O homem ficou meio pálido, meio branco, deu o discurso, com certeza não foi com aquela intensidade, com aquele ódio, e terminou de fato, ele veio até a casa e conversou com o Baal Shem Tov. Conclui o homem, contador de histórias, e fala, olha, só isso que eu lembro, essa é a história. Isso aí não é aquela história que termina felizes para sempre, essa é a história que eu lembro. E aí o homem, ele vira e fala, deixa eu te contar então o resto da história. Aquele homem, sou eu, era eu. E eu, infelizmente, cresci assimilado, mas eu sou judeu. E eu era aquele homem que falava contra, etc. E naquele dia o Baal Shem Tov me despertou. Ele me chamou, você me chamou, fui até lá e ele tocou na minha alma. Na hora que ele despertou a minha alma, eu percebi a besteira e os crimes que eu havia cometido contra o meu próprio povo. Eu virei para o Baal Shem Tov e falei, olha, você me despertou, agradeço, mas será que algum dia Deus vai me perdoar? E o Baal Shem Tov falou assim, Hashem, perdoa. Como eu vou saber que realmente Hashem me perdoa? Ele falou para ele o seguinte, o dia que alguém vier e contar para você essa história, você vai saber que Hashem te perdoa. E é por isso que eu sempre paguei bem para quem contasse a história do Baal Shem Tov. Eu estava em busca de uma única história. E quando você chegou, e aí eu vi que você esqueceu, eu falei, opa, eu acho que tá quente. Tá quente. E a noite inteira de sexta-feira, eu passei rezando para Hashem. Pensei, quem sabe, Shabbat de dia, já vou estar limpo 100%. Eu vi que ainda não. Assim passou o Shabbat, passou o domingo, e cada dia eu rezei com mais e mais intenção, e agora que você lembrou, eu sei que a minha tshuva foi realmente aceita perante Hashem. Essa é a história. O Baal Shem Tov mesmo, ele diz que tudo que um Yehudi vê ou escuta, ele tem que aprender uma lição para servir a Hashem. Então, se você escuta uma história do Baal Shem Tov, você não vai ficar, que bonita a história. Você tem que tirar alguma lição. E a lição é a seguinte, como você sabe que a tua tshuva foi completa?
quando alguém vem e conta para você a sua própria história. O que significa isso? Então, quando você escuta, por exemplo, o teu filho falando para o teu neto aquilo que você sempre falou para o teu filho, e sempre falou que não, você está absolutamente errado, mas você escuta ele repetindo a mesma coisa para o teu neto, aí você pode ter certeza que o teu rinur, ele realmente deu certo. Você escuta a tua história sendo contada por outra pessoa. Aí você sabe que realmente a transformação que você fez foi verdadeira. E esse é o tema do início da nossa paraxá, Be'alotcha. Hashem, ele vira e fala para Aaron que você deve elevar as velas, não acender. Até que em português cabe bem a palavra acender, parecido com um SC, outro, mas acender significa subir. O que significa isso? Então, a lei diz que o Aaron, quando ele acender a vela, às vezes você acende um pouquinho e vai embora. Deixa ela pegar sozinha. Você tem que ficar lá segurando até que pegue por si mesmo. Até que a chama comece a pegar por si mesmo. Aí você pode tirar o fósforo, aí você passa para a próxima. Educação significa quando você não simplesmente passou a informação, você forçou a goela abaixo. Uma vez que você é meu filho, está sob meu domínio, olha, você não vai ter mesada se você não fizer A, B ou C. Tá bom, isso é disciplina. Eu vi uma história muito bonita. Uma vez chegou um rabino para dar ele foi convidado para um seminário de educação, numa escola para os pais, etc. E aí, antes dele começar o seminário, ele virou e falou para o diretor: olha, obrigado pelo convite, mas eu queria entender um pouco melhor da escola de vocês. Tem muitos alunos. Queria saber qual que é o teu mission statement. Qual que é a frase de impacto da tua empresa, da tua escola? O que você quer dos teus alunos? Aí ele falou: eu não estou nem aí com o que os alunos fazem aqui dentro. Poxa, que diretor, hein? Que cara responsável. Essa é a frase dele. E aí logo o diretor, ele riu e falou o seguinte: eu não estou nem aí com o que eles fazem aqui dentro. A única coisa que eu quero saber é o que vai acontecer depois que eles saírem daqui. Porque a gente pode resolver os problemas, aqui é fácil, com disciplina, manda a carta para casa, expulsa, suspende, é fácil. O que a gente quer fazer é, toda vez que quando a gente vê algum problema que dá na escola, eu penso qual é a maneira que eu posso lidar com a situação que eu vou causar um impacto na criança, na vida dela. Isso é o Hinur que a Torá ensina para a gente. Isso é Be'alotcha. É isso que a gente tem que tentar esforçar quando a gente vê, que nem você falou, que teus filhos já estão pensando por si próprios, mas eles estão pensando no que vão, na direção que você ensinou a eles. Você está vendo já os teus netos, você está vendo realmente que, como você sabe, tem uma questão interessante, como a pessoa cumpre a mitzvah de ter filhos. Temos a mitzvah de ter filhos. Quantos filhos a pessoa tem que ter? Mínimo. Um casal, um filho e uma filha. O que acontece? Deus nos livre, Lo além, só quero trazer um ponto, mas é uma alahá. Se Lo além, os filhos, Haz Shalom, faleceram, Deus nos livre, ele cumpriu a mitzvah ou não cumpriu? Através dos netos. Então, se deixou netos, os filhos, na verdade, tem que ter deixado filho e uma filha, um de um, outro de outro, etc. Tem detalhes na alahá, mas se ele deixou netos, então você cumpriu a tua mitzvah. Ah, mas se não deixou filhos, a mitzvah é filhos. Sim, mas uma vez que teus filhos, Baruch Hashem, já trouxeram outros filhos, você cumpriu a sua mitzvah. Era só um exemplo da alahá, um pouco trágico, mas só para a gente entender a ideia de que é verdadeiro Hinur é quando você realmente vê que o teu aluno, ele já está ensinando para o próximo. O teu aluno pode ser um gênio, ele pode saber tudo, ele pode repetir de cor e salteado, mas ele só está realmente engrandecido quando ele já está ensinando para outras pessoas. É isso que a Torá ensina para a gente. Comentários? Dúvidas? Então, quem vai dar aula hoje à tarde? Agora, a Torá está cheia de histórias de filhos que não seguiram o caminho. Sim. Os nossos patriarcas, inclusive. Sim. Né? Então, como que se entende? Ou seja, a gente coloca uma expectativa, um esforço nisso, mas nem sempre depende da gente. Boa, boa. Então, é uma pergunta que eu sempre discuto com minha esposa e ela me trouxe bastante insight em relação a isso. É uma coisa muito bonita, que tem a ver com o que a gente está falando. Deus deu livre-arbítrio para cada um, inclusive para os teus filhos. Ele deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que por mais que você vai ensinar tudo do bom e do melhor, com as melhores condições, com todo o amor, você leu todos os livros sobre educação, judaico, o que for, não é garantia de nada. Porque ele tem que ter o livre-arbítrio dele. Ele tem que exercer o livre-arbítrio dele.
Então, muitas vezes eu converso com meus filhos, você vai me proibir? Eu não tenho como te proibir, especialmente aqueles que são um pouco mais velhos. Não tenho, eu sei que você pode fazer escondido. Eu posso te orientar. Eu espero que você vai fazer a escolha correta. Então, faz parte da criação do homem, que Hashem falou, o único presente que a gente tem é o livre-arbítrio, é você ter o seu livre-arbítrio. E a criança vai ter o livre-arbítrio dela. Então, não tem forma garantida, absoluta, que teu filho vai fazer A, B ou C. Senão ele vai ser um robô. Senão ele vai ser uma cópia sua. Deus, ele deu para cada um seu livre-arbítrio. Então, esse é o primeiro ponto. Isso já acalma a gente, que nem você falou. Avram Avinu teve Ismael, pai dos árabes. Yitzhak Avinu não era bom pai? Yitzhak? Avram não era bom? O que você acha? Yitzhak teve Esav. Jacob, Baruch Hashem, teve os 12 no caminho, mas teve bastante briga lá entre eles. E assim por diante. Adam Arishon foi criado por Deus, nem sogra tinha. Um filho matou o outro do Adem. Então, não necessariamente significa uma falha nossa. Claro que nós, como pais, temos que tentar tudo, absolutamente tudo, dedicar para o Hinur, a educação dos nossos filhos, mas saber que, no final das contas, depende de Hashem. Vou contar 2 episódios. Um episódio que eu ouvi, E precisa rezar por eles também, né? é isso que eu ia falar. Então, um episódio, as meninas, depois que terminam o colegial, normalmente vão para Israel, Estados Unidos, fazer um ano que se chama seminário. É um ano de estudo mais intensivo. Depois disso, normalmente partem para casar, fazem um segundo ano. E lá, muitos desses seminários dão aulas para você se tornar professora, educadora. E aí, tinha uma professora que ela falou, olha, eu vou dar para vocês aula de Hinur, ensinar vocês o que é Hinur, o que é educação judaica. Mas tem uma dica que eu só vou dar no final do ano. Essa é a dica e realmente a que melhor funciona. E assim ela guardou suspense até o último dia de aula. No último dia de aula, qual que é o grande? Falou, o grande segredo é bastante reza. Tudo que a gente fizer não é garantia nenhuma. A gente precisa rezar bastante pelos nossos filhos. E aí tem um episódio muito interessante que uma vez tinha um pai que chegou para o Rebbe muito chateado. Por que está tão chateado? Ele falou, infelizmente, meu filho não está seguindo o caminho da Torá, ele está distante. Falou, tá bom, eu entendo a tua chateação, mas você está muito quebrado, vendo que está realmente quebrado. Ele falou, sim, tem aquela frase que diz que o fruto não cai longe da árvore. Ou seja, se ele caiu longe, quer dizer que alguma coisa eu errei. O Rebbe respondeu uma coisa muito bonita, ele falou o seguinte, é verdade essa frase, contanto que você não tenha ventos fortes. Se você tem ventos fortes lá fora, às vezes, mesmo que a árvore é muito boa, o fruto pode acabar caindo longe. A gente vive numa época que os ventos são muito fortes. E nem sempre é tua falha que teu filho decidiu fazer alguma coisa diferente de você. Isso traz uma tranquilidade. E olha que coisa curiosa, é trazido que no Yom Kippur, vocês lembram que tinha os 2 bodes, o famoso bode expiatório, como que funcionava? Então se trazia, a Halakha fala que tem que trazer 2 bodes praticamente idênticos, do mesmo tamanho, da mesma cor, idênticos. E aí se fazia um sorteio. Um ia para Deus, quer dizer, ele era sacrificado dentro do templo, e o outro era jogado do penhasco. Sem entrar agora no mérito da questão. Mas qual que é o ensinamento? Às vezes você tem 2 bodes, cresceram na mesma casa, são irmãos gêmeos, são idênticos. Um vai para Hashem e o outro vai se tornar, Deus nos livre, alguma outra coisa. Significa que isso é um sorteio, entre aspas, para você. A gente tem que olhar para nossos filhos, que na verdade, Hashem estava lá com um monte de almas. Ele falou, bom, aonde eu vou depositar essa alma aqui? Deixa eu escolher, deixa eu ver quais serão os melhores pais para essa alma. Ele deu para você esse presente. Você tem que ser um guardião, o melhor possível, dessas almas que a Hashem te deu. As almas são dele, não te pertencem. Cada um tem sua jornada. É uma coisa que se conversa muito hoje em dia. Porque numa época onde você vivia no Shtetl, então a tendência normalmente era que comendo gefilte fish da Bob já era suficiente para ele seguir no caminho da Torá. Ele não conhecia outra coisa também, não tinha exposição. Hoje a exposição é muito grande. E se criou uma consciência muito grande do que está faltando para os jovens, por que as crianças, muitos não seguem o caminho que a gente proporciona para eles. Estamos falando de pais muito bem intencionados, pais maravilhosos, etc. Então, esse é um ponto primeiro para a gente meditar. A reza, rezar bastante, saber que cada um tem seu livre-arbítrio, e nem sempre, se alguma coisa não deu como você esperava, é tua culpa. Cada um tem a sua jornada, cada um tem seu caminho. Eu fui assim, depois retornei. É? Eu fui isso, depois voltei.
Exatamente isso. Tinha base só Dar o exemplo. Tinha base Os pais sólida deram em base tudo, para a né? criança, vale mais o comportamento dos pais do que a fala dos pais. Com certeza, com certeza. Mas que só volta porque tem uma base boa. Você pode dar uma desgovernada, mas quando você tem uma base boa dentro de casa, Meu você filho acaba foi voltando. quem Trouxe. trouxe de novo. Tem uma pergunta. Ó, Pela, estava esperando, Arthur. pela analogia que você fez dos filhos, né, de Yom Kippur, dos bodes, claro, então um que é desgarrado, então é o que pode do abismo, e o outro que é próximo a Hashem, que vai para o sacrifício. Agora, você utilizando essa mesma metáfora para os filhos que ficam, né, que ficam na Torá, que seguem, que são, então, como que você diria? O que você diria? Porque o que o senhor disse? Que crescem da mesma forma, tudo, e só que um vai para a próxima Hashem e o outro para o abismo. No caso dos que se separam. Sim. Agora, usando essa analogia dos que ficam numa família, todos seguem. Pergunta boa. Eu vou, então, eu não sei, não tenho a resposta ainda formulada na cabeça, mas eu vou explicar o que significa o abismo. E o que significa cada um tem sua jornada. Então você vai falar, bom, então um filho se deu bem e o outro esquece, ele foi para o abismo. Na verdade, quando aquele bode, qual que era a ideia do bode expiatório? O que é o bode expiatório? Então, é um assunto complexo, difícil da gente entender, mas se é que tinha que alguém morrer, que seja ele. Parecido com aquilo que a gente faz na caparó. Se é que eu tinha que morrer, então que a galinha morra e isso já sirva para mim como a capará. Então, às vezes nós temos cobaias. Pessoas são cobaias. Como que a pessoa se torna um cobaia? A pessoa que fez alguma coisa errada, chegou no abismo, e aí ele aprendeu a lição. Isso poderia ter acontecido com, que nem a gente falou, um sorteio. Poderia ter acontecido com você. Mas ele se tornou o cobaia. O que é o cobaia? Às vezes, é melhor se aprender com o erro do outro, com você mesmo acabar errando. Então, tem pessoas que eles erram na vida. Pessoa que caiu até o abismo, mas ele se tornou aquele que está perdoando todo o resto de Israel. O que significa isso? Infelizmente, não sei porquê, muito provável que ele tenha uma alma muito elevada, Hashem trouxe ele até o abismo. Claro que ele exerceu o livre-arbítrio dele, a pessoa, mas ele tinha a sua jornada. E esse abismo que eventualmente a pessoa caiu, é para ele, Bezrat Hashem, buscar o caminho de volta, e consigo ele vai trazer todos aqueles que ele encontrou lá no abismo. Então a ideia, na verdade, não é Deus nos livre dizer que um se deu certo, temos o patinho feio. Nunca a gente desiste de ninguém. Nenhum filho você desiste. Se um caiu no abismo, você tem que saber e acreditar. Tem algum lugar que ele vai, tem alguma missão que ele vai, que só ele vai conseguir fazer. Entrando no mundo do abismo, entrando num lugar onde você nunca entraria. E aí ele vai poder trazer todos de volta. E ele se tornou como se fosse um cobaia de Hashem. Quando ele faz tshuva, ele fala, uau, Hashem escolheu para uma missão impossível. Uma missão muito difícil. Perigosa. E dolorida. Mas o intuito é esse. Então, isso é a ideia que cada um tem sua missão. Às vezes a missão de um é se tornar o exemplo. Está escrito que Hashem fez com que o David Amelech pecasse. A gente não pode dizer que ele pecou, mas essa David Amelech com a história do Batsheva, etc. Ele pediu para a gente está estudando justo agora. Pediu para Deus testar ele. Ele acabou se casando com uma mulher que até então era casada, etc. Então a Guemará diz que Deus armou que isso acontecesse para ele se tornar para a gente um modelo de tshuva. O que significa arrependimento? E você vê no Teilim quantas vezes ele está se arrependendo, pedindo perdão para Hashem, etc. Ele se tornou um cobaia. Hashem queria que alguém fizesse uma coisa errada para mostrar para a gente o exemplo. David Amelech, de tão especial que ele era, Deus usou ele como cobaia. Quando ele volta, ele serve como um exemplo. Exatamente. Então Deus, através disso, abriu a porta para tshuva. Ninguém vai falar, eu já não tenho mais jeito. Mas olha o que Davi fez e olha como ele chegou nos níveis mais altos. Não sei se respondi ainda, mas fala. Um filho que vai no bom caminho, ou o contrário, lá além, né? Ele vai propagar o mérito dele para as gerações ascendentes ou descendentes? O mérito desse bom filho, vamos dizer. Ou então, o contrário. Então, depende. Então, está escrito que Hashem, ele paga
ele tem uma contradição. Por enquanto, por um lado está escrito Lo Yom Tu Avot Al Banim, os pais não vão morrer pelos filhos. Ou seja, cada um paga o seu. O pai não vai pagar por você, tá? Enquanto é criança, ele está te educando, etc. Mas o pai não tem que pagar pelos filhos. Por outro lado, está escrito que Hashem ele paga para 4 gerações quando alguém faz uma coisa errada e quando alguém faz uma coisa certa é para 2.000 gerações. O bem é 500 vezes mais potente, pelo menos, do que o mal. Então a gente fala no Ser Chesed Alafim, Deus ele guarda o bem para 2.000 gerações. Agora, quando é Poked, Avon, Avot, Albanim, etc., Bnei Banim, são para 4 gerações. Então a pergunta é, você falou para mim que o filho não paga pelo pai, o pai não paga pelo filho, como que ele vai pagar por 4 gerações? Então a explicação é que o filho paga pelo pai quando ele mantém as atividades negativas, Deus nos livre, que o pai está fazendo. Então o pai deu uma má educação, mas você teve oportunidade em algum momento de você mudar essa trajetória. Você não mudou, então você tem que pagar pelo teu, e teu pai também vai sofrer as consequências. E você está sofrendo as consequências dele por 4 gerações. Agora, quando a gente fala de méritos, ele vai para frente e vai para trás. A gente sabe a história famosa do Rabi Akiva, que aí tem a ideia do Kaddish, do filho fazer, que um filho ele pode trazer uma paz para alguém que está lá atrás. Eu lembro que teve aqui, não está aqui hoje, mas ele foi fazer um Kaddish pelo avô, pela avó. Acho que ele falou assim, acho que ele se sacudiu lá na tumba, fazia tantos anos que ninguém fazia um Kaddish para ele, né? Infelizmente passou gerações e era avô, bisavô, ninguém nem lembrava dele. Então, você consegue realmente sacudir ele lá e trazer uma paz, tanto para trás quanto para frente. Uma coisa incrível. Você vê, às vezes, e você vê isso no Hinur, pais que tentaram tudo, melhores pais do mundo, e os filhos não seguiram. Os filhos não seguiram o caminho. E você vê aqueles que fizeram tudo errado, e de repente o filho, ele se encontra na vida e o cara faz tudo certo. Não é possível, não é possível. Como que dá um negócio desse? Só cada um acho que pode pensar em algum exemplo, pelo menos. Então, eu sempre penso que fala, esse cara tem algum avô lá em cima, ele tem algum avô, bisavô, chama Hutavot, o mérito dos pais, que rezou muito por esse menino. Não é possível. Porque onde ele foi educado, o que ele foi educado, não é possível que ele chegou nisso. Ele tem alguém lá em cima, com certeza, que rezou. Pode ser 15 gerações para trás, pode ser 30, pode ser Abraão Avinu, não sei. Mas alguém, porque não é possível que ele realmente, essa pessoa se encontrou. É uma coisa incrível. Nessa hora é bom que o vento bate forte e joga o filho. Nessa hora é bom que o vento bate forte. Boa, boa. Mas aí a vantagem disso é que quando você tem um filho que ele está seguindo o bom caminho, isso sempre acontece. Teu filho vai ser melhor que você em algum aspecto, ele te desperta para você também seguir melhor o teu caminho. Quando você vê teu filho sendo melhor que você, essa é a maior náfia. Mas você fala, bom, se ele está sendo assim, eu também poderia dar uma melhorada. Isso está escrito sobre a época de Mashiach. A gente conclui que na época de Mashiach são os filhos que vão trazer os pais. Normalmente é o pai que vai trazer o filho, mas na época de Mashiach são os filhos que vão trazer os pais. Os jovens, está escrito que os jovens vão envergonhar os velhos. A Guemará traz que é uma profecia que os jovens vão envergonhar os velhos. Isso seria uma maneira pejorativa da época de Mashiach. Antes de Mashiach chegar, a coisa vai estar tão ruim que os jovens vão envergonhar os velhos, não vai ter respeito, etc. No sentido positivo, o jovem vai envergonhar o velho no bom sentido. O velho vai falar, uau, poxa, eu tive muito mais condições e não fiz metade do que ele fez. Então essa é a Ezrat Hashem. Estamos lá, gente. Bom dia. Bom dia. Bom.